Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo. Eu vim aqui para gravar a parte 2 do meu comentário ao livro Ellen White, O Grande Conflito. Não vai ser recorrente o fato de eu trazer parte 2, parte 3 de alguns livros, exceto aqueles que tiverem comentários. Então essa parte 1, ela não teve comentário propriamente dito na plataforma, mas eu recebi o comentário pessoalmente, uma pessoa que inclusive foi que me indicou o livro. Quero mandar um abraço aí pro meu companheiro que indicou o livro, e complementar o meu comentário para fazer parte do acervo aqui dessas bibliotecas, que é o seguinte. Foi comentado nesse livro, mas antes de entrar nesse comentário eu quero pontuar um elemento que restou de ser comentado, eu esqueci de comentar no vídeo anterior, que é o seguinte. Teve um ponto a mais que eu discordi da Ellen White que eu esqueci de comentar, que é o fato de ela comentar que quando se morre, o espírito está dormindo, além de ter um conflito aí, né, na palavra espírito, e enfim, para Ellen White, o espírito, o homem, quando morre, ele está dormindo e só vai acordar no dia do julgamento final, quando Cristo, as trombetas, né, chegar, o Cristo descer nas nuvens, e aí vai haver ali o julgamento, vai ter a segunda oportunidade ali para aquelas pessoas que morreram, elas ressuscitarem. Então, assim, para mim, esse ponto, Ellen White, ela utiliza a expressão de Lázaro. Quando Cristo vai ressuscitar Lázaro, é comentado, olha, Cristo, como é que você ressuscitou Lázaro aí? Ele fala, não, ele estava dormindo. Então, assim, é uma hermenêutica que ela utiliza para defender esse ponto. Só que junto com esse ponto, ela sacrifica todo o cristianismo convencional. Que eu digo, o cristianismo convencional é aquele que subentende que existe alma e que existe vida após a morte. Ou seja, para Ellen White não existe vida após a morte, existe sono. E esse sono necessariamente tem que ser sem consciência para Ellen White. Eu discordo desse ponto sumariamente. Dado que o espírito ele reencarna. Mas não vem aqui ao caso essa expressão, a menos os pontos que tangem a discussão do comentário do livro. E a discussão especificamente que vem ao comentário do livro é o comentário que me foi dado por meu colega que indicou o livro, que ele disse o seguinte: Ellen White, ela comenta o espiritismo e ela vai contra a reencarnação, porque a reencarnação não está na Bíblia. Esse postulado é muito recorrente, eu ouço ele falar há muitos tempos, e infelizmente é uma mentira também, porque a reencarnação está na Bíblia. Eu posso citar pelo menos 3 passagens onde há reencarnação na Bíblia, que é primeiro lá em Moisés, eu não vou saber especificamente a parte, lá em Moisés, mas ele há uma proibição de comunicação com os mortos. Então aí eu faço a seguinte pergunta: proibição de quê? Falar com quem? Tá. Se há proibição é porque pode-se falar. Isso quer dizer que existe essa possibilidade de se falar com eles. E se dá para falar com eles, estão dormindo, sim ou não? Aí é que fica aí para refletir. Outro ponto é quando Jesus ele está ali conversando com Nicodemos, e Nicodemos pergunta: olha, Jesus, como chegar aí ao reino dos céus, dado que não dá para aprender tudo, muita informação e tal, e coisa, pumba, pá. Aí Jesus fala: olha, se você não nascer de novo, não dá para chegar ao reino dos céus. É necessário que você nasça de novo da barriga de sua mãe. Aí Nicodemos pergunta: como é que eu vou nascer de novo da barriga da minha mãe? Aí fala: olha, tem que nascer de novo. Ele fala: como é que eu vou entrar novamente na barriga da minha mãe? Ele fala: se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Então, nesse ponto, sem contradita, ele está falando da reencarnação. Aí vão haver os caras: não, ele está falando do batismo, não, ele está falando, enfim, interpretações aos montes. Eu tenho a minha, quem não gostar, fique com a sua, tá? É claro, com isso não se pode falar que a reencarnação não está na Bíblia. Pode-se falar que aquela interpretação que ele tem da reencarnação não está na Bíblia, tá?
ou melhor, a interpretação que ele tem da reencarnação não está na Bíblia. Mas trata-se de meras conveniências, né? As pessoas convêm que o que não querem enxergar, não enxergam. Então é basicamente isso. E outro ponto que eu falta comentar é quando os discípulos estão falando lá com Jesus e falam sobre Elias. Aí eles chegam a Jesus: olha, mestre, Elias não tinha de voltar e tal, e coisa, e pumba. Aí ele fala: olha, Elias já veio e vocês não deram a devida atenção a ele. E ali, eu acho que é em Mateus, que tá essa descrição, os discípulos entendem que ele estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista foi a reencarnação de Elias. Mais uma vez, nos remetendo à reencarnação na Bíblia, né? Então, assim, infelizmente muitas pessoas não querem ver ou estão nichadas, né, enviesadas em suas próprias denominações, que não conseguem expandir a consciência. É claro, estou aberto à discussão, estou aberto a profundos e meditações sobre esses vieses, mas é claro que é preciso ver os dois lados da moeda, né? Não só um lado. Aí, só para concluir, porque essa parte sobre o espiritismo ficou um pouco solta, não é por conta que existem essas três passagens sobre a reencarnação na Bíblia que a reencarnação existe, ok? Há uma diferença de corte epistêmico e fonte material, tá? Corte epistêmico é a epistemologia, onde inicia ali o movimento de alguma coisa. E a fonte material é um dos embasamentos que aquilo tem, um dos princípios, um dos conteúdos relativos àquele assunto. Então, assim, a reencarnação tem vários conteúdos relativos a esse assunto, como Platão, com Descartes, Kant, Hegel, e os filósofos modernos, antigos também, como Platão, e outros vários. Então, assim, o cristianismo também é uma fonte material da reencarnação, mas o corte epistêmico da reencarnação não é a Bíblia. O corte epistêmico é o empirismo. Ele está desde as origens da humanidade no empirismo, quer dizer, na experiência da humanidade. Não se trata de que está inscrito em um lugar e, portanto, que está escrito aquilo é verdade. Não, está na experiência. Eu até me prolonguei um pouco, eu fico por aqui, tá? Talvez, eu não sei se vou gravar mais um terceiro vídeo, mas dado os comentários, a necessidade de expressão desse comentário, eu tive que gravar esse segundo vídeo. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Agradeço a quem está assistindo, ok? Um abraço a todos, boa noite.